Estamos de volta com o Toque do Oboé. Você já acessou o nosso site? Então acesse agora e concorra a vários brindes. Está pensando em aumentar sua conta bancária? Na hora de investir sempre existem dúvidas, mas será que comprar obras de artes é um bom negócio? Será que vale o investimento? Quem responde é o curador do Centro Cultural Oboé, Luciano Montezuma, no quadro Falando de Arte. Olha, os profissionais consideram o investimento em obra de arte um dos melhores investimentos que existe no mercado. Não só no mercado nacional, como no mercado internacional. Para conhecimento do público, algumas obras são adquiridas que no começo do século passado custavam a valores de hoje, $5 mil, $10 mil. Elas estão sendo atualmente em leilões de arte da Europa e dos Estados Unidos, estão sendo vendidas até por $100 milhões. Existe, por exemplo, uma obra do Picasso que foi vendida por $105 milhões há alguns anos atrás. Também, além de Picasso, outros artistas, como Cézanne, os impressionistas, capitaneado pelo Cézanne, Van Gogh, com obras de 60, 70, 80 milhões de dólares. Aqui no Brasil, como não poderia deixar de ser, embora as obras não atinjam esse preço, esses preços astronômicos, alguns artistas, como Di Cavalcanti, como Portinari, como Ismael Neri, e até alguns artistas contemporâneos, como Beatriz Milhazes, como o nosso cearense Leonilson, como o nosso cearense Bandeira, têm atingido preços bastante elevados no mercado, proporcionando ao comprador, certo, excelente investimento. Agora eu gostaria de fazer me referir a um fato que antecede ao investimento de obra de arte. O investidor, o colecionador de obra de arte, ele inicialmente tem por obrigação ele procurar adquirir obras com boa procedência e autenticidade. Porque não interessa a pessoa adquirir uma obra que vale 100, ele adquirir por 10 se a obra é inautêntica. É uma obra falsa, é um fake. Como também há o problema da procedência da obra de arte. Por isso, é imprescindível, e não é porque eu tenho a galeria de arte, eu tenho um estabelecimento comercial especializado na venda de obra de arte, é que as pessoas procurem adquirir obras de arte em estabelecimentos comerciais destinados à venda de obra de arte. Ou seja, uma obra de arte tem que ser adquirida numa galeria de arte. Muitas vezes se pensa que se está adquirindo da mão de um particular uma obra de arte, por isso se vai adquirir por um preço melhor, por um preço mais baixo do que aquele preço praticado. É lei do engano. Muitas vezes me chegam lá no LM pessoas querendo me vender obras de arte de alguns artistas, obras de arte sem nenhuma dúvida autênticas, mas por preço maior do que as obras do mesmo artista que eu tenho na parede. Isso aí é muito comum. Me vendendo, por exemplo, Aldemir Martins por uma vez em meio preço da mesma obra que eu tenho na parede, da mesma técnica, me vendendo Bandeira da mesma técnica, sem se falar em que é muito comum nessas vendas que não são feitas por estabelecimentos especializados, que no caso de obra de arte é a galeria, é muito comum a existência de obras falsas. Agora que você já sabe que este é um bom investimento, é interessante acompanhar quais os artistas que podem ampliar a sua conta bancária. Anote aí. Nós poderíamos citar como principais o cearense, Antônio Bandeira. Antônio Bandeira vem atingindo sempre no mercado, nos leilões realizados no centro-sul, no sudeste do país, preços bastante elevados, bem superiores aos preços praticados de 4, 5, 3, 2, 1 ano atrás. Adquirir obras do Antônio Bandeira significa um excelente investimento. Também é um excelente investimento a aquisição de obras de um artista como Aldemir Martins. É um cearense também, certo? A exemplo é um artista que ainda se pode, Bandeira e Aldemir Martins, ainda se pode adquirir obras por preço
não muito elevados, que as pessoas de classe média ou pequenos investidores podem adquirir. Ao contrário de Portinari, de Di Cavalcante, de Tarsila do Amaral, de Ismael Neri, que já são para ser adquiridos para pessoas já de grandes investidores. Também se pode adquirir obras de artistas cearenses, Barrica, por exemplo, é um artista que está subindo no mercado, certo? E que está representando, sem sombra de dúvida, excelente investimento. Uma semana com muitas atrações no Centro Cultural Oboé e o show do grupo Sete de Paus é o que você vai ver no próximo bloco. Antes do nosso intervalo, vamos conferir alguns depoimentos sobre o Centro Cultural Oboé. É um espaço que ele nos anima e quão bom seria que mais instituições, entidades da seriedade da Oboé pudessem fazer o que a Oboé faz. Isso é de um gigantismo incomensurável. E há quanto tempo é feito esse trabalho aqui? Já vi lançamentos com o Tarcísio Tavares lá no Center 1. Quer dizer, a Oboé partindo na frente, apostando na cultura do Ceará, sobre todos os aspectos, toda a sua diversidade. E especialmente esse centro cultural aqui, ele nos envaidece, porque é raro tê-lo e mais do que nunca a forma aconchegante com que os amigos aqui vêm para esse tipo de lançamento. Então, parabéns ao Oboé pelo trabalho que faz na cultura. Qual a importância para Fortaleza ter um centro cultural como o Oboé? Bom, o Centro Cultural Oboé há muito tempo que ele vem fomentando a cultura através de nomes, artistas, através de pessoas que levam o nosso estado através das letras, dos livros, através das artes. E eu acho que nosso Ceará precisa de muito mais incentivo. E o Centro Oboé é justamente aquela centelha que leva para todos os espaços a nossa cultura e tem muito mais a crescer ainda.